Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube para o estudo acadêmico da Bíblia. No vídeo de hoje, o gênero literário hino. Antes de falar de subgrupos, vamos entender o que são estes hinos, como que a gente identifica um hino. E é importante dizer o seguinte, que o nosso primeiro passo é entender o que é um hino. Depois nós vamos fazer uns exercícios de leitura, mas adianto que o que eu vou falar agora vale também para os outros gêneros literários. Há vários salmos que apresentam um gênero literário, vamos dizer assim, puro, né? Que segue o esquema direitinho, mas há outros salmos que mesclam dois, às vezes três gêneros literários, o que significa, então, que pode ser que o salmo tenha sido composto em momentos diferentes, ou que o autor propositadamente fez ali um Frankenstein, né? Quer dizer, pegou um pedaço de cada gênero literário. Mas começamos pelo começo. O que é um hino? Os hinos são salmos que têm como finalidade exaltar a grandeza de Deus, exaltar a grandeza de Javé. Então, essa é a primeira coisa. Só que poderia fazer isso de várias maneiras. Outra coisa que é importante é que, neste bloco dos hinos, estão também os salmos que exaltam Javé e que exaltam a cidade onde está o templo de Javé. É por isso que nós vamos ter vários hinos que não vão falar de Deus, mas vão falar de Jerusalém, vão falar do templo. Vários destes hinos foram feitos para ter uma recitação dialogada, ou um canto dialogado, solo e coro, como mais ou menos tem nas nossas músicas e hoje na igreja, né? O cantor faz o solo e depois o povo responde como refrão. Sempre estes hinos são acompanhados de instrumentos musicais, e o que caracteriza um hino é o seu aspecto formal. Qual é o esquema básico dos hinos? Em primeiro lugar, o que qualifica um hino? Um esquema em três partes, né? Um convite inicial, depois uma motivação que explica por que a razão daquele convite, e, por fim, uma conclusão. O que é cada coisa? Vamos ver cada um desses daí para a gente entender melhor e para quando quando formos ver, estudar um hino, a gente já ter ali as informações. Então, em primeiro lugar, o que caracteriza o convite inicial? Normalmente, ele é composto por um imperativo. É uma coisa bastante curiosa, porque é um imperativo que pode ser em segunda, em terceira pessoa. Então, por exemplo, segunda pessoa, normalmente no plural, mas poderia ser também no singular. Louvai, celebrai, engrandecei, tocai, tudo aí. Né? Festejai, tributai. Isso é um convite para fazer um ato de louvação a Deus. Mas pode ser também em terceira pessoa, que louvem, que celebrem, que engrandeçam. No português, nós temos imperativos de segunda e imperativo de terceira pessoa. No hebraico, existe o imperativo de primeira pessoa, que é chamado coortativo, imperativo de primeira pessoa, que pode ser assim, né? O salmista está convocando a si mesmo, então, que eu louve,
ou louva a minha alma ao Senhor, quer dizer, minha alma, né? Louve minha alma ao Senhor, quer dizer, que eu louve o Senhor com minha alma, que é uma espécie de desejo, eu quero louvar, ou uma afirmação, eu certamente vou louvar. Essas aí são as várias maneiras de traduzir aquilo que, no hebraico, é o chamado imperativo de primeira pessoa. Neste convite inicial, muitas vezes estão também indicações sobre que tipo de instrumento vai cantar, vai usar, que gesto nós vamos fazer, vamos bater palmas, vamos dançar. Então, são as várias maneiras de fazer este louvor mais intenso. Então, pode ter indicação dos instrumentos, dos gestos, das danças, das palmas, e por aí vai. Então, este é o convite inicial. O que tem na motivação? Na motivação, o salmista dá as razões porque ele está convocando para o louvor. Tá, mas vamos louvar a Deus por quê? Por qual razão nós vamos festejar Javé? Então, normalmente começa com um pois, um porquê, que é o chamado conectivo. Porque ou pois, na verdade. Só que este conectivo, porque, pois, pode muitas vezes estar omitido. Às vezes por uma razão da métrica. Lembra que eu falei que a poesia hebraica também se preocupa com a métrica, embora não seja, vamos dizer assim, o elemento poético por excelência. Mas, muitas vezes, por causa da métrica, este pois, porque está omitido. Normalmente, não sempre, mas normalmente, é a parte mais longa do sermão, a parte central. Começa com o convite e depois vem toda a motivação. E, às vezes, essa motivação é bastante longa. Então, convite inicial, motivação. E a conclusão. A conclusão, ela adquire várias características, né? Normalmente, começa com um novo convite ao louvor, quer dizer, um convite final. Mas, às vezes, esse convite final não aparece, mas há outros elementos. Se aparece o convite final, muitas vezes repete aquilo que tinha sido dito no convite inicial. Mas ela pode também ter outros elementos, como, por exemplo, orações de intercessão. Pode ter uma reza, um pedido em favor de alguém, ou da cidade, ou da comunidade. Pode ter uma maldição ou uma bênção, né? Que Deus amaldiçoe fulano, que Deus abençoe Beltrano. Ou pode ter uma profissão de fé. Então, a conclusão pode ser bastante variada. Bom, espero que vocês tenham compreendido este esquema aí. Vamos ver um exemplo de hino. Então, vamos começar com um hino que tem um esquema bem simples e rígido. Então, peguem aí o Salmo 29, veja aí na Bíblia de vocês o Salmo 29, e vamos ler juntos o Salmo 29, tentando identificar onde está o convite inicial, depois a motivação e, por fim, a conclusão. Então, vamos ver o que acontece, como é que é isso. Ó. O convite inicial está nos versículos 1 e 2. Né? A motivação, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Ah, mas não tem o porquê. Mas lembra que eu falei que às vezes o porquê é omitido? Né? Porque a voz poderosa do Senhor, a voz, o que? A voz de Deus estraçalha tudo.
É quase que uma ameaça, né? Dá-lhe glória, porque se ele ficar nervoso, a coisa vai pegar aqui. E depois, no finzinho, no seu tempo, tudo diz glória, então a exaltação de Deus, tá? Então a Edivânia tirou 10, porque é exatamente isso daí. Né? Tá vendo? Ó? Convite inicial, motivação bem recheada, né? Insistindo isso na voz, a voz de Deus, trovão, a voz de Deus ao trovão. E, por fim, a exaltação do templo, pedido que Deus abençoe. Lembra que tinha lá na conclusão, tinha ação de graças ainda, né? Ação de graças não, pedido de bênção ou maldição, eventualmente um novo convite ao louvor. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal, deixe o seu like e marque o sininho para receber notificações. Até a próxima!